Opa, tudo certo? Olha só, no universo do Cisco ACI, o Virtual Port Channel, ou VPC, é uma ferramenta de redundância, assim, super poderosa. Mas tem um porém, e é um porém grande. Uma decisão de design feita lá no primeiro dia pode se transformar num pesadelo operacional anos depois. Hoje a gente vai entender direitinho o porquê e, claro, como evitar essa armadilha. Então, para começar, o que é um grupo VPC? Pensa assim: existem dois switches, Leaf, mas o servidor que está conectado neles precisa enxergar tudo como se fosse um único super switch, sabe? Um switch ultra confiável. É exatamente isso que o VPC faz. Ele pega dois switches físicos e funde eles numa entidade lógica só. A ideia é garantir que, se um deles falhar, o outro assume na hora, sem que o servidor nem pisque. E é exatamente aqui que a filosofia do ACI brilha. A tecnologia VPC não é nova, ela já existe faz tempo. Mas, do jeito tradicional, a configuração era toda manual, cheia de detalhezinhos e armadilhas. O ACI olhou para isso e pensou: peraí, como é que a gente pode automatizar isso tudo e deixar a prova de falhas? O resultado foi uma implementação completamente repensada, com foco total em simplicidade e automação. E essa tabela aqui, ela mostra a mágica. Quem já configurou VPC no NXOS tradicional vai lembrar bem da dor de cabeça. Tinha que ter cabo físico dedicado para o Peerlink, outro cabo para o Keep Alive e aquela preocupação constante para saber se as configurações estavam sincronizadas. Bom, no ACI, tudo isso foi eliminado. O próprio Fabric da ACI, a malha, já serve como canal de comunicação e Keep Alive. E o cérebro de tudo, o APIC, garante que as políticas estão sempre iguaizinhas nos dois lados. É a troca de um trabalho manual, super propenso a erro, por uma automação inteligente. Agora, vamos à primeira regra de ouro do clube VPC do ACI. É sempre um par. Exatamente dois switches. Nem mais, nem menos. E um switch Leaf só pode fazer parte de um único par. Essa rigidez toda pode parecer limitante, mas na verdade ela é a base da simplicidade e da estabilidade do sistema. Limitando a complexidade, o ACI consegue garantir que a automação e todas as proteções funcionem de um jeito previsível e bem robusto. Bom, com toda essa conversa sobre regras e poder, dá para pensar que a configuração deve ser um monstro de 7 cabeças, certo? Mas, na verdade, é justamente o contrário. O ACI transforma tudo isso num processo de 3 passos, totalmente guiado por políticas. E é literalmente só isso. A configuração lá no controlador no APIC é um passeio no parque. É só navegar até as políticas globais, criar o grupo, dar um nome e um ID para ele, e aí vem a escolha mais importante: apontar quais dois switches Leaf vão formar esse par. A partir do momento em que se clica em Submit, o APIC assume o controle e faz dezenas de configurações bem complexas por trás dos panos de forma totalmente automática. Ok, a configuração é fácil, mas a gente sabe que a maior fonte de problemas na rede somos nós, os humanos, espetando um cabo no lugar errado. O ACI também sabe disso, e por isso ele tem uma proteção inteligente já embutida para nos salvar de nós mesmos, o protocolo Miscabling ou MCP. E o que é o MCP? Pensa nele como se fosse o anjo da guarda da sua rede. A missão dele é uma só: detectar um erro de cabeamento bem específico, mas que é catastrófico, que é um loop dentro do domínio VPC. Esse tipo de erro pode derrubar uma rede inteira em segundos, e o MCP é a primeira e a última linha de defesa contra isso. E a lógica dele é brilhantemente simples. Olha só. O ACI fica mandando o tempo todo uns pacotinhos de controle em todas as portas que fazem parte do VPC. Se alguém conecta um cabo errado e cria um loop, um desses pacotinhos vai inevitavelmente voltar para o mesmo switch que o enviou. No momento em que isso acontece, o ACI já sabe: opa, tem um problema aqui. A reação é imediata. A porta é desativada, o loop é quebrado e a rede é salva antes que qualquer dano real aconteça. Agora, vamos mudar um pouco o tom porque a gente chegou no ponto mais crítico de toda essa conversa. Existe uma regra fundamental sobre os grupos VPC que define todo o ciclo de vida da sua rede. Presta muita atenção nessa frase. Ela foi tirada direto da documentação oficial. E não é exagero, tá? Ignorar esse aviso pode levar a interrupções de serviço gigantescas e a planejamentos de manutenção que são extremamente complexos. E este slide compara dois cenários que deixam isso bem claro. Se um switch do par quebra e precisa ser trocado, o que a gente chama de RMA, o processo é incrivelmente simples. O ACI foi projetado para isso. O APIC restaura toda a configuração no equipamento novo de forma automática.
Mas, se a decisão for mudar o par, por exemplo, de Leaf 101 e 102 para Leaf 101 e 103, aí o cenário muda da água para o vinho. Vira um processo manual, super complexo e que causa uma parada total nos serviços que dependem daquele par. E só para ter uma ideia do tamanho do problema, este é um resumo do processo. Envolve agendar uma janela de manutenção, desligar serviços, desmontar toda a configuração lógica que estava associada ao par antigo, deletar o par, criar um novo, refazer toda a associação lógica e só então mover fisicamente os cabos. É uma operação de reengenharia de verdade, não uma simples mudança. E com isso, a conclusão é meio inevitável. A escolha de quais switches vão formar um par VPC não é uma decisão operacional do dia a dia. É uma decisão fundamental de arquitetura que tem que ser feita lá no dia zero, durante a fase inicial de design da rede. Uma vez que isso foi definido, tem que ser tratado como algo permanente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, uma pergunta que vai muito além do ACI. Ao projetar qualquer sistema, será que estamos pensando em como ele vai operar e ser mantido no futuro? A nossa arquitetura foi pensada para uma substituição simples e ágil, como no cenário de RMA? Ou ela acaba nos forçando a uma reengenharia complexa toda vez que uma mudança é necessária? Pensar nisso desde o início é o que separa um design robusto de um futuro problema.